Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre aquela que talvez tenha se tornado uma das adaptações mais benquistas, mais aguardadas, mais apreciadas pelo público que já era fã dos games e que agora aprendeu a ser fã também dessa adaptação oriunda dos games e disponibilizada pelo streaming da Max, que veio aí conquistar não apenas quem já tinha jogado essa história através do formato ali do PlayStation, mas também aquele público que já é acostumado a consumir séries e que teve acesso a essa história através da adaptação multimídia por meio da série. É claro que eu estou falando dessa pedrada aqui, The Last of Us, que chegou para nós aí em sua primeira temporada como uma série despretensiosa ali que trazia a adaptação de um jogo que era muito querido e que conquistou o público em sua primeira temporada lançada ali em 2023 e agora retorna para continuar sua história em sua segunda temporada, que adapta o segundo jogo da franquia que todo mundo sabe que é conhecido por devastar o coração do público. Então cá estamos nós para falar sobre o primeiro episódio dessa segunda temporada. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse início de temporada, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! A segunda temporada de The Last of Us começa exatamente onde a primeira terminou, em uma cena onde nós temos uma conversa entre Joel e Ellie, e ele está contando para ela o que aconteceu no hospital com os vagalumes, e a gente sabe muito bem que o que ele relata para ela não são os fatos verdadeiros. Ele omite para ela a escolha que ele fez de salvar a vida dela, de impedir a cura em consequência disso, porque mantendo ela viva, os vagalumes não teriam como desenvolver uma cura, porque era necessário que ela morresse, para que eles mexessem no cérebro dela e extraíssem ali o que poderia ser a base da cura do Cordyceps. Então ele mente para ela e ela finge que acredita, mas nós vemos ali no semblante dela que ela não está muito confiante na versão da história que ele contou, mas ela tenta mentir para si mesma também, enganar a si mesma e fingir que acredita naquilo ali, para assim preservar a relação dela com Joel. Então depois disso nós temos um salto temporal, onde eles estão vivendo ali em Jackson, né, naquela comuna onde o irmão de Joel vive com a família dele. Então Joel e ele acabaram optando por fazer parte dessa comunidade também. E nós vemos que com o passar do tempo, essa mentira que Joel contou para Ellie criou ali um grande abismo entre eles e está refletindo na relação deles até o presente momento. Então nós vemos que Ellie e Joel não estão em bons termos ali. Ellie está evitando Joel e ele sente o peso disso. Ele tenta lidar com essa situação da melhor forma possível. Nós vemos ele buscando ali subterfúgios para conseguir melhorar a relação dele com ela. Afinal, a gente sabe o quanto ele se importa com ela, o que ele de fato sente por ela. Ele desenvolveu por ela um amor de pai e a gente sabe disso. A gente não duvida que seja extremamente verdadeiro o sentimento dele por ela. Tanto que se não fosse assim, ele não teria optado por fazer o que ele de fato fez no final da primeira temporada, mas agora ele está lidando com as consequências disso, e elas são severas. Porque é possível enxergar que não importa os esforços que Joel faça para conseguir melhorar a relação dele com Ellie, ela está disposta a fazer com que ele sinta o peso da culpa da mentira que ele contou, até que ele se sinta inclinado a falar a verdade para ela. A gente vê que, de certa forma, ainda que inconscientemente, ele está tentando extrair isso dele. E a forma que ela consegue para fazer isso é tratando ele de forma indiferente, com frieza, atacando onde ela sabe que dói mais nele, que é o sentimento que ele tem por ela. E ele tá ali tentando lidar com isso da melhor forma possível. Ele tá fazendo terapia, que é uma diferença que a gente tem da série com o jogo. E eu vi que teve comentários aí de gente falando: o Joel do jogo jamais procuraria uma terapeuta para fazer isso. Não tá condizente com o personagem, mas eu acho que esse detalhe enriquece bastante a história. Porque nós temos mais um fator jogando a favor de Joel, no sentido de que a gente vê tudo o que ele faz, tudo o que ele está disposto a fazer em nome da relação dele com Ellie.
E quando acontecer o que vai acontecer mais pra frente, que a gente sabe, ou talvez alguns de vocês não saibam, e por isso eu não vou mencionar aqui ainda, a gente vê que isso vai ser mais um peso para quando ele descobrir tudo que ele estava fazendo para ficar bem com ela, para se manter bem com ela na relação que os dois desenvolveram ali. Então eu acho que é um detalhe que vem para agregar a história, assim como também temos a personagem ali da Catherine O'Hara, que é uma atriz excelente e ela está muito bem nesse papel, e nós vemos que ela tem os dilemas dela, ela tem problemas com o Joel, ela fala que culpa a Joel por ter matado o marido dela, e ela sabe que foi ele que assassinou o marido dela, e ela fala que sabe que foi necessário, mas que ela não consegue lidar com a raiva que ela tem dele por conta disso, por ela ter ficado viúva pelas mãos de Joel, mas ao mesmo tempo ela fala pra ele ali, ó, eu tenho raiva de você, eu não gosto de você, mas eu sou extremamente profissional e eu quero ajudar você a lidar com esses problemas com a garota. Então ela aconselha ele, ela tenta auxiliar ele, e a gente vê que ele de fato está buscando alguma forma de passar por isso. Ele está lidando com a própria culpa, ele sabe que o que ele fez não foi certo, mas para ele funcionou dessa forma, ele encara como se ele tivesse salvo a vida de Ellie, e por ela ser o bem mais precioso que ele tem agora, para ele não importam os meios se o fim compensou. É isso que a gente enxerga de Joel, ainda que ele sinta diariamente o peso disso através da forma que Ellie tem tratado ele. Nesse episódio nós também temos alguns vislumbres de como a comunidade tem funcionado, a gente vê novos conflitos, é um episódio bastante introdutório para o que a gente vai ver nessa temporada. Nós temos a questão dos problemas que Jackson está enfrentando, porque estão chegando cada vez mais pessoas para se abrigar ali naquela comunidade, e eles não têm estrutura suficiente para lidar com a quantidade de pessoas que está chegando. Então isso coloca a comunidade numa rota de implosão. A gente vê que vai ficar cada vez mais difícil, porque manutenções são requeridas ali, casas precisam ser reformadas para que possam abrigar famílias, e eles não têm um tempo de construção muito rápido para lidar com toda a demanda que eles estão recebendo. Nós temos ali um problema no encanamento, que logo na primeira cena em que a gente vê as raízes saindo de dentro dos canos, já é possível ver que aquilo ali é a forma que o Cordyceps encontrou de se infiltrar dentro da comunidade, e isso pode acabar sendo um problema que eles vão enfrentar mais na frente na história. Nós também temos a evolução dos infectados. Em certo momento do episódio, ele acaba se deparando com um infectado que aparentemente parece mais inteligente do que os outros. Ele planeja, ele espera, ele ataca como se ele de fato ainda estivesse consciente do que ele precisa fazer. Então é uma cena maravilhosa, essa em que ela tem que enfrentar esse infectado, deixa você o tempo todo tenso, esperando ali para saber o que vai acontecer. É uma clara sequência de terror muito bem executada nesse primeiro episódio, que não tem muitos momentos de ação, mas que por essa cena só já valeu o episódio, porque ela é muito boa. Nós também temos a relação dos personagens ali se desenvolvendo, sendo mostradas, tanto de Ellie com Joel no momento em que eles estão, quanto de Joel com a terapeuta, quanto de Ellie com Dina, que vem a ser uma personagem extremamente importante nessa segunda temporada, para quem já está acostumado aí, para quem jogou o game. Então a gente vê que ela é bem introduzida aqui, e ela está sendo brilhantemente interpretada por Isabela Merced. Eu acho que ela é uma atriz muito boa, ela consegue ser extremamente carismática, talvez até mais carismática do que a Dina do jogo. Então eu acho que ela foi uma excelente adição ao elenco. A gente vê a amizade que ela tem com Ellie se desenvolvendo aqui, e a forma como Ellie tem um carinho muito grande por ela, que não necessariamente diz respeito apenas à amizade, mas a um sentimento romântico que Ellie tem por ela ali. A gente vê alguns vestígios disso nesse episódio aqui, embora a relação de amizade delas também seja uma coisa muito bonita, uma parceria, tanto na vida ali, lidando com as coisas, quanto em combate. Dina também tem uma excelente relação com Joel, então a gente vê que ela tá ali tentando ajudar ele, querendo saber como ele está. Ela quer ver ele bem com Ellie também, e ela quer entender o que de fato ele está sentindo ali. É uma pessoa que de fato se importa com ele, e ele também tem um apreço muito grande por ela. Então é uma relação muito bonita que se forma aqui também, mas eu acho que o fio condutor desse primeiro episódio vem através não apenas da relação de Joel com Ellie, mas de Ellie com Dina.
porque a gente vê o sentimento que Ellie tem por ela, e mais pra frente a gente vê que Dina corresponde a esse sentimento também, quando a gente tem ali a festa de Ano Novo, em que Ellie e Dina dançam e elas acabam se beijando, mesmo Ellie tendo um conflito interno por saber que Dina é a ex de Jess, que é outro amigo dela, que aparece nesse primeiro episódio também, e eu adorei a escalação do ator, porque ele também é muito semelhante ao personagem do jogo, tanto em personalidade quanto em fisionomia. A fidelidade está excelente nesse sentido. Então, ela tem esse dilema com ela ali, mas Dina parece não estar ligando, não dá a mínima, então ela beija ela, isso acaba gerando ali uma situação muito chata, porque elas enfrentam uma situação ali de preconceito. Um dos homens da comuna ali, que se chama Seth, ele acaba tratando elas mal e chamando as duas de um termo pejorativo que eles usam para nomear lésbicas. Então a gente tem um momento de tensão ali em que Joel acaba tentando defender Ellie, talvez na tentativa de cair nas graças dela de novo, e isso acaba saindo pela culatra porque ela diz que ela não precisa dele. Então eles têm ali um momento que piora ainda mais a situação em que eles estão agora, e Joel sente o peso disso amargamente, sem nem precisar proferir nenhuma palavra. Ponto para a atuação de Pedro Pascal aqui e de Bella Ramsey também, que embora tenha sofrido críticas, eu acho que ela é uma excelente Ellie. Eu não tenho nada a falar sobre ela, e as pessoas criticam muito pela fisionomia, mas a fisionomia não impede que a história seja contada de forma fiel ao que o jogo é. É apenas um detalhe. Então, eu tenho gostado muito do resultado da atuação dos dois, assim como eu também gostei da introdução da personagem de Abby, que também vem a ser uma personagem muito importante na história da segunda temporada, porque a gente vê que ela está em busca de Joel para se vingar pelo que Joel fez com os vagalumes ali, mas precisamente com o pai dela, que estava no hospital no momento em que Joel fez o que ele fez. Então, ela está ali querendo ir à forra com o Joel pela perda que ela sofreu, e ela está determinada com o grupo dela a ir atrás dele. Ela sabe onde ele está, ela sabe para onde ele foi, ela sabe quem ele é, e ela está determinada. Então nós temos uma primeira cena em que, logo de início, nós vemos a raiva que ela sente, o ódio que ela está sentindo do Joel, e o episódio também se encerra com ela chegando ali nos arredores de Jackson, vendo a comunidade, e ela sabe que é lá que ela tem que ir para encontrar quem ela quer encontrar. Com os amigos dela, ela está indo à caça de Joel. Então, o primeiro episódio se encerra dessa maneira. Como eu disse, é um episódio bastante introdutório para o que a gente vai ver nessa temporada. Não tem muita ação, mas tem as peças sendo posicionadas ali no tabuleiro para que a gente entenda o que é que a gente pode esperar nessa temporada, e eu gostei muito. Foi o primeiro episódio muito bom. Ele é fluido, ele é interessante, ele é bem dirigido, bem roteirizado. Neil Druckmann acertou demais, mais uma vez, nesse primeiro episódio. Eu gostei bastante e eu estou muito curioso para o que vai vir aí no decorrer desses próximos 6 episódios. Essa temporada vai ser um pouco mais curta, ela terá apenas 7 episódios, diferente da primeira que teve 9. Mas a gente aceita o que vier aí e eu estou muito feliz. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente faz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabem que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência, e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, que agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!